Pergunta: você já ouviu falar que Deus concluiu a sua obra no sexto dia e que no sétimo dia ele descansou? Por certo que sim. Por isso Deus abençoou o sábado, o sétimo dia. Nisto podemos entender perfeitamente por que a Igreja Adventista não trabalha no sábado. Mas veja bem, tudo isto é bobagem. Quer que eu prove que o verdadeiro sábado do Senhor nada tem a ver com o dia literal da semana? É claro que eu irei provar. Veja por você mesmo o que consta no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, onde está escrito: e também lhes dei os meus sábados. Deus concedeu os sábados para que servissem de sinal entre mim e eles. Este dia literal da semana, chamado sábado, que é uma representação do sétimo dia, é apenas um sinal, uma representação, uma sombra. Não há realidade espiritual alguma em observar um sábado, um dia literal da semana. Até porque, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 8, 9 e 10, está escrito: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. É o, não os. O verdadeiro sábado do Senhor é um só. O que a Igreja Adventista tem observado são os sábados, que servem apenas como um sinal concedido a Moisés através da lei de mandamento carnal, que era apenas uma sombra, que haveria de ser revelado exatamente através de Cristo, o verdadeiro sábado de Deus. Talvez você não tenha compreendido, mas você entenderá perfeitamente, até o final deste vídeo, que o sábado de Deus não é o sábado dos homens. Veja por você mesmo o que consta no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 11. E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. Deus faria cessar todos os seus sábados, os sábados, que é apenas uma representação, uma sombra, que serve apenas de sinal. Deus faria cessar. Exatamente quando? Na revelação do nosso Senhor. Os seres humanos entenderiam, uma vez que o véu lhe fosse retirado, eles compreenderiam que o sábado de Deus nada tem a ver com um dia literal da semana. Veja exatamente se linkarmos a passagem do livro de Oséias com a passagem do livro de Colossenses, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Veja a confirmação do que ocorreu no passado. Está escrito: portanto, disse Paulo, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, porque são apenas sombras das coisas futuras. Não é para ninguém julgar ninguém por não observar um dia literal da semana, chamado de sábado. Esse sétimo dia é apenas uma sombra, apenas um sinal, serviu no passado, apenas como um sinal, para que os seres humanos entendessem o que de fato é o sábado de Deus. O sábado de Deus não é os sábados dos homens, meu amigo. Um exemplo perfeito. Se estivéssemos falando exatamente de um dia literal da semana, então todos automaticamente entrariam no sábado. Ao se passar 6 dias, todos estariam debaixo do sábado de Deus, debaixo do descanso do Eterno. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Veja o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 3 ao 11. Vou resumir. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Disse Paulo que somente os que creem com a fé genuína é que podem entrar no sábado do Senhor. Só descansa de verdade aquele que crê. Não estamos falando de um sábado literal, de um dia da semana, pois no sábado dos homens todos entram. Automaticamente, quando se termina o sexto dia, se entra no sétimo de forma automática. Mas aqui, disse Paulo,
porque nós, somente os que creem, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia. Ele repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele. Está vendo? Não é um dia literal da semana. Não é observar o sábado dos homens, pois os sábados dos homens pertencem a todos os homens, mas o sábado de Deus é somente para aqueles que já despertaram da identidade espiritual de Cristo através do corpo. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aquele a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Não há como entrar sem obedecer, sem crer. Não há como entrar sem a fé genuína concedida pelo Espírito Santo. Se estivéssemos falando de um sábado, não faria o menor sentido. A Igreja Adventista está enganando a todos. Veja o desfecho dessa história. Portanto, ainda resta um repouso, ou seja, um sábado, o sétimo dia, para o povo de Deus. Procuremos, disse Paulo, pois entrar naquele repouso. Que repouso é este? Aonde exatamente os seres humanos repousam? Aonde há descanso? Aonde não há morte, nem choro, nem dor? Estamos falando do reino dos céus, meu querido amigo. O reino dos céus, você entra em vida, não após a morte do corpo. O reino dos céus está aqui, dentro de você. Pois disse Cristo, não vem o reino dos céus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, pois o reino dos céus está dentro de vós. Os publicanos e as meretrizes estavam entrando no reino dos céus, na geração de Jesus. Sim, meus amigos, esta é a verdade. Os sacerdotes, os fariseus, eles não entravam e não estavam deixando entrar os que estavam entrando no descanso, que é o reino dos céus, que nada tem a ver com algo que ocorre após a morte deste corpo. Do contrário, Jesus não teria dito que nós podemos guardar tesouro no reino dos céus. Como exatamente você fará para guardar tesouro no reino dos céus sem entrar no repouso, ou seja, sem entrar no sétimo dia, no sábado do Senhor, que é uma representação do reino eterno? Você ainda não entendeu? Veja, eu vou te ajudar a compreender. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29, está escrito: Jesus lhes respondeu: a obra de Deus, para aquele que já entrou no repouso, para aquele que verdadeiramente entrou no sábado do Senhor, a obra de Deus é esta, que creiais apenas naquele que ele enviou. Pois a partir de então, o agir é de Deus, a obra pertence ao Senhor. Todos aqueles que entram no repouso, eles não realizam mais obra alguma. É o próprio Deus que passa a realizar a sua obra através deles. E isto ocorre exatamente com a morte do velho homem. É estabelecido segundo, conforme consta no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 9. Eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. É no batismo, na conversão, que o velho homem é substituído pelo novo. O velho homem descansa. Quando o velho homem entra no repouso no sábado do Senhor, o segundo homem, o espiritual, passa a realizar a obra a partir do corpo. Nisso podemos entender porque no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então sereis minhas testemunhas. Após receber o Espírito Santo, não é mais você que está vivo. Uma representação da remoção da mentalidade da carne, pois é estabelecida a consciência do Espírito. Por isso disse Paulo no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Os seres humanos, quando entram no repouso, no verdadeiro sábado do Senhor, eles se tornam apenas testemunhas do agir do Espírito Santo.
Por isso está escrito no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Quando Cristo quer a sua vida se manifestar, não será mais você que estará agindo a partir do corpo, mas sim o próprio Cristo. Pois o velho homem terá sido removido. O velho homem descansa para o segundo homem realizar a obra do Senhor. Por isso está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44 a 47. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o Senhor dos céus. O Senhor dos céus é Cristo. Isso significa que na conversão é removido o primeiro e é estabelecido o segundo. Então, podemos entender porque disse Paulo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive através de mim. Era Cristo que estava realizando a obra através de Paulo. Paulo havia entrado no descanso, no verdadeiro sábado do Senhor. Então, era o segundo homem que estava agindo através dele. Por isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, o próprio Jesus afirmou, o Pai que está em mim é que realiza essas obras. Símbolo do novo homem que desceu dos céus, lá no batismo, símbolo da morte do velho e da ressurreição do novo. Veja, o que aconteceu? Jesus saiu das águas, olhou para o alto e viu o Espírito de Deus vindo sobre ele. Então ele ouviu uma voz que dizia, este Espírito que está descendo dos céus é o meu Filho amado. Este Espírito é uma representação do segundo homem. Este segundo homem passou a agir através de Jesus. Este segundo homem é o Cristo eterno que vem dos céus. Por isso Jesus afirmou, o Pai que está em mim é quem realiza essas obras. Jesus descansou quando ele passou pelo batismo. O velho descansou e foi estabelecido o novo. Uma representação da morte e da ressurreição. Por isso, Jesus afirmou, repito, no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 25. Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Jesus passou a crer exatamente neste Espírito Santo. E o Espírito Santo passou a realizar a obra do Pai através dele. Jesus não fez obra alguma. O próprio Pedro afirmou, varões israelitas, por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Não foram eles que realizaram a obra, o milagre, mas sim o Espírito Santo através deles. A obra pertence ao segundo homem, que é o Senhor dos céus. Remove-se o primeiro, estabelece o segundo. Quando o segundo homem é estabelecido, o primeiro descansa. Não estamos falando de morte deste corpo. Conversão é um ato simbólico descrito nas Escrituras. Com morte e ressurreição, o homem desperta da sua verdadeira identidade espiritual, que é Cristo. É assim que o homem ascende aos céus. É assim que o homem entra no descanso. Disse Paulo aos 60, na década de 60. Veja, disse ele no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo. Mas Paulo ainda não havia passado pela morte física. Paulo foi ser decapitado somente no ano 67. E ele conclui, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Sim, Paulo afirmou que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho. Sim, eles entraram no reino dos céus. Símbolo do sábado, do verdadeiro sábado. Símbolo do sétimo dia, aonde o homem deixa de realizar a obra. Pois quando o homem ascende aos céus, Cristo assume o seu lugar aqui na terra. Pois nós somos o corpo de Deus aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo. Conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo aqui na terra. E Cristo é o seu corpo na eternidade. Por isso, afirmou Cristo, naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai e que vocês estão comigo na eternidade, neste exato momento, assim como eu estou com vocês aqui na terra. A partir do momento que Cristo desperta e ressuscita através do homem, é Cristo que passa a realizar a obra do Senhor. E neste dia o homem descansa, pois ele é arrebatado aos céus
Cristo troca de lugar com o homem, por isso que ele sofre através do corpo, por isso que ele leva as nossas enfermidades, pois é Cristo que fica para morrer em seu lugar, a partir do momento que você é arrebatado aos céus.